da onde esta live for, né? Eu aqui sou o pastor César Leal, da cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil, e estou novamente aqui com os irmãos, entrando para realizar esta pequena live relativa ao ministério da outra porção agora, o qual eu tenho levado à frente. Este ministério que levo conforme o Senhor Jesus Cristo mesmo tem me dado orientação e tem feito o meu chamado para que eu responda esse chamado. Então assim estou respondendo o chamado, meus irmãos. E hoje estou aqui para trazer um pouquinho mais da palavra. Saúdo a todos os irmãos aí na internet, aonde quer que esta live vá. Em nome do Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo Branham, que o seu novo nome é Branham. Sei que tem irmãos que não creem no novo nome do Senhor, mas eu acredito fazer parte da esposa do Senhor Jesus Cristo, a qual tem o nome como Branham. Então, irmãos, estou aqui entrando para falar um pouquinho da palavra aos amados irmãos e amadas pessoas, preciosas pessoas aí que estão me assistindo. Muitos não colocam nada, não querem curtir a live. Fiquem à vontade, irmãos. Eu apenas estou fazendo e cumprindo o meu chamado que Deus me deu. E sei que tem muitos que me assistem no oculto, né? Não querem se manifestar. Mas enfim, melhor que ouçam do que critiquem, né? Se bem que a crítica construtiva a gente sempre aceita também. Todos temos que estar ali na palavra de Deus, né? Então, irmãos, hoje eu tenho uma palavra para dar aos irmãos da parte do Senhor, que Ele tem me inspirado a trazer esta pequena live, e sob o título Um só homem fazendo o serviço de Deus no mundo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isto, mas quem mais vai falar sobre isto não sou tanto eu. Eu vou ler partes da Bíblia, vou ler bastante também, e ler bastante da mensagem do profeta William Marion Branham. Quem vai falar é ele mesmo, e os irmãos é que vão tirar as suas próprias conclusões. Vou orar, irmãos, vamos orar. Pai Celestial, ajude que aonde for esta palavra, que Tu possas ajudar alguma alma agora nesta hora, em que estamos finalizando o tempo aqui da esposa de Cristo na terra, no mundo. E estamos aguardando a transformação de corpos e o arrebatamento desta Tua noiva esposa já. Desposada em 28 de fevereiro de 1963, quando ali foram revelados os mistérios no aparecimento daquela nuvem sobrenatural, aonde o nosso profeta Branham esteve dentro da nuvem e recebeu as revelações contidas na Bíblia, no Apocalipse, aonde estava ali em mistério tudo o que foi revelado e dito ao apóstolo João lá na ilha de Patmos, e estava em mistério. E assim, irmão William Marion Branham teve as revelações naquele dia. Que Deus possa abençoar a cada pessoa que assistir e abrir o entendimento para o que é a esposa de Cristo no mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, sabemos que estamos vivendo numa época em que não há mais amor verdadeiro pelas pessoas. Então, eu não tenho mais o costume de dizer o nome de pessoas na live. A maioria dos nomes que eu falava, que eram já poucos, também me traíram. E estamos vivendo numa época em desamor em que uns traem os outros. É uma época de muita facilidade para trair as pessoas. As pessoas estão no seu ego próprio, no egocentrismo. E então você não tem mais em quem confiar. Eu sou uma pessoa que eu vivo aqui sozinho, levado por Deus desde meu nascimento, tive uma família, mas essa família que eu morava, mesmo assim, eu nunca me sentia dentro daquela família. Me sentia rejeitado por eles, desde criança, desde pequeno.
e aquilo parece que não assentava comigo. Eu tinha que ter alguma coisa mais à frente. Não é fácil viver aqui neste mundo, meus irmãos. Temos que trabalhar para nosso sustento próprio. Peço desculpa e perdão aos irmãos pela iluminação aqui do lugar, não está muito bom. Mas que a live vá aonde puder ir, da maneira que der, né? E que nosso Senhor Deus permitir. Então, irmãos, não vou falar muito sobre a minha pessoa. Vou falar mais da palavra de Deus para cumprir o propósito de Deus. E que Deus abençoe o irmão que estiver assistindo. Vejo um nome ali, não consigo distinguir um nome. É um nome de uma pessoa estrangeira e não consigo soletrar ali aquele nome. Mas que Deus abençoe quem estiver assistindo. Irmãos, nós estamos falando sobre a mensagem de um homem só. E esta mensagem sempre foi de um homem só. E hoje nós vamos tentar tirar um pouco desta dúvida do que o irmão Branham pregava sobre este homem só. Então, para isto, eu vou citar as Escrituras aqui em alguns exemplos da Bíblia. E o nome da mensagem é Um Só Homem Fazendo o Serviço de Deus no Mundo. E isso foi desde que Cristo Jesus veio e trouxe a palavra dele por ele próprio e depois incumbiu os seus discípulos de continuarem com a palavra dele. E assim a igreja de Cristo na terra foi evoluindo e passando pelas eras da igreja. E cada era da igreja teve ali o seu mensageiro, assim. E até hoje isto não mudou, isto continua a mesma coisa. O que aconteceram foi que surgiram muitas denominações no mundo fora da palavra de Deus. Eles têm a palavra de Deus, pregam a Bíblia, porém, naquele dia perguntarão ao Senhor ali, após a ressurreição, e estarão ali diante do trono branco e perguntarão ao Senhor: nós não profetizamos em teu nome, não batizamos em teu nome, não pregamos o evangelho em teu nome? E o Senhor Jesus Cristo dirá: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, pois vos não conheço. Então vejam, irmãos, não é fácil ser reconhecido pelo Senhor Jesus Cristo. E a obra que Ele faz, é sempre Ele quem faz, através de uma única pessoa. E aquelas outras pessoas que vêm, pastores, que são líderes em seus tabernáculos, eles têm que estar ali sujeitos à palavra da hora e do dia daquela pessoa. Sempre foi assim. Desde que começou a surgir a igreja ali com o apóstolo Paulo, que foi o que fundou a igreja, e ele antes de ser Paulo era Saulo, teve seu nome mudado, era um assassino e perseguidor de cristãos. Torturava, matava, judiava dos cristãos, os primeiros cristãos, e ali teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo mesmo, que o converteu, mostrou-se a ele quem ele era, e ali transformou. O apóstolo Paulo passou a ser o primeiro mensageiro das eras da igreja. Isso é explicado pelo irmão William R. Branham no decorrer das suas pregações. Então vamos ver por que essa mensagem de um homem só. Vamos tentar meditar e ver por que teve que ser assim. Por que tiveram que ser? Por que teve que ser um homem só? E por que continua tudo com um homem só? E fora desse homem só, irmãos, não haverá arrebatamento. Nem fora do homem só e nem fora da mensagem. Assim eu creio. E assim era para ser revelado agora, neste dia, nesta hora, com a mensagem da hora, após a partida da pessoa estranha, que nem mesmo a ele tinha sido revelado totalmente esta mensagem de um homem só, apesar de que ele foi o homem só do dia dele mundialmente. E também não o reconheceram, assim como não reconheceram quando o irmão Branham, o irmão William R. Branham veio, então nascido de mulher, mas era separado para um serviço a Deus e para então cumprir aquilo que ele cumpriu, o propósito dele, de ser o homem da hora daquele dia em que ele viveu. E os outros que ouviram não creram, a maioria não creu, as denominações evangélicas não creram. Então, são poucos os que creram. Hoje existem ali muitos que creem em Branham, são os branhamitas, creem na mensagem de Branham, porém, mesmo assim, ainda Deus está sacudindo
e tirando muitos branamitas que eles pensam estarem corretos com a palavra de Deus, mas saíram fora da fila. Estão pregando brana, mas fora da fila. Por isso Deus sempre precisou de um homem em cada tempo para trazer a palavra dele, a verdade naquele tempo. E ele não poderia ser ali corrompido ou estar unido com nenhum deles, porque tem que trazer uma palavra para todos e que pegue a todos, branamitas, não branamitas e religiões quaisquer do mundo, porque ali Deus está visando a chamar alguma alma perdida que ainda não sabe que é uma águia e está perdida no mundo. Então o evangelho da pregação continua, porém há uma maneira correta de seguir esta palavra, meus irmãos. E nós vamos agora nesta tarde, através da palavra de Deus, a Bíblia, vou tentar explicar para vocês, através da própria Bíblia e da própria mensagem de Branham, com ele mesmo falando. E então Deus haverá de ir abrindo os entendimentos de vocês no que está acontecendo agora, neste último tempo, último dia da salvação. Vejam, nós temos que ter prazer de ouvir a palavra de Deus e de ter essa palavra dentro de nós. Nós não temos que ser de uma denominação que pregue prosperidade neste mundo. Nós somos prósperos conforme a vontade de Deus permitir em nós, dentro da igreja verdadeira de Cristo. Não podemos sair daquilo. Porém, hoje existem muitas denominações que pregam por aí, usando da palavra de Deus, um evangelho da prosperidade, e por isso, esses tipos de pessoas que pregam somente prosperidade com o evangelho do Senhor, é que eles ouvirão naquele dia do Senhor: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, porque estavam usando a palavra do Senhor erradamente. A palavra do Senhor, ela veio para que nós tenhamos elas dentro de nós, e vivamos essa palavra até que venha o dia do arrebatamento da igreja de Cristo aqui da terra, e as coisas do mundo vão acontecendo e as profecias bíblicas vão se cumprindo todos os dias diante de nossos olhos. Então, irmãos, vou ler para vocês aqui na palavra de Deus. Talvez seja uma pregação que vai ser um pouco comprida. Os irmãos que amam a palavra e querem conhecer a verdade ficarão. Porém, aqueles que não têm desejo de ficar com a palavra de Deus nem herdarão o reino de Deus, porque não têm prazer na palavra de Deus. Somente herdarão o reino de Deus aquele que tem prazer na lei dos profetas, na lei de Jesus Cristo e na palavra do Senhor, porque quando nós deixarmos deste corpo terreal e entrarmos naquele outro corpo que está aguardando os salvos, ali eles viverão no reino de Cristo com a palavra eternamente. E nós não vamos nos separar desta palavra eternamente. Viveremos sempre com o Senhor, porque o Senhor é a palavra manifestada. Ele é a própria palavra, a Bíblia escrita, que manifestou-se num homem chamado Jesus Cristo. Vou ler aqui, irmãos, em Números, no capítulo 12, vou ler contando uma história bíblica aqui, que fala sobre a Miriam e Arão. Vamos ver o que Miriam, que era irmã de Moisés, aconteceu com ela quando Moisés tinha sido escolhido por Deus para levar aquele povo da terra que estavam escravizados ali no Egito e levarem aquele povo para uma terra que Deus prometeu, onde manaria leite e mel, para salvar aquele povo da escravidão e assim separar inicialmente o povo dele dos demais que não são do povo de Deus. Capítulo 12, então, de Números, do Antigo Testamento. E falaram Miriam e Arão. Arão era o irmão de Moisés, e Miriam também era irmã de Moisés, uma profetisa que havia na congregação ali do povo de Israel, que já estava no deserto ali, indo em direção à terra prometida e sendo levados ali, dirigidos, administrados pelo profeta Moisés. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cussita que tomara,
porquanto tinha tomado a mulher cussita. Aqui tomado quer dizer que Moisés tinha casado com uma mulher que era de outra raça, de outra nação, não era da mesma raça dos israelitas ou judeus, como queiram. Então Miriam e Arão estavam reclamando contra Moisés esse negócio e disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Olham bem aqui, irmão, já começou uma rebeldia da própria irmã de Moisés contra seu irmão Moisés, que era líder daquele povo escolhido por Deus para ser líder. Não falou também por nós, e o Senhor o ouviu. Aqui diz que o Senhor ouviu esta reclamação que Miriam estava fazendo para Moisés. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão, e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem, e se pôs à porta da tenda, depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu, e foi-se, e a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou a Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, aqui ele chama Senhor meu, não o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele está chamando de Senhor meu o Moisés, irmão dele. Está dizendo para Moisés: ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Então ele chamou ali com todo respeito o seu irmão de Senhor, mas um Senhor com S minúsculo está na minha Bíblia. Não era ao Senhor Deus que ele estava falando, ele estava falando ali a Moisés como se fosse Senhor dele, né? Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe tem a metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, aqui já é ao Senhor Deus, né? Dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Então podemos observar aqui, irmãos, a rebeldia de Miriam, e já induzindo ao seu próprio irmão Arão, que foi induzido pela Miriam, porque ela era profetisa. Então vejam, tem pessoas, irmãos, que nascem com o dom de profetizar. O dom de profetizar, ele já vem desde o ventre, desde que a pessoa nasceu. Dom de falar em línguas, dom de profetizar, dons de fazer música, dons de ser artista, dons de cantar. Todas essas coisas, irmãos, de escrever uma música, uma letra de música ou um hino ao Senhor. Isso são dons que as pessoas nascem com eles, irmãos, segundo o irmão Branham explica para nós, sem arrependimento de pecados. Nós já nascemos com os dons que temos. Mas alguns
tornam-se orgulhosos como Miriam, achava que por ser profetisa do Senhor e que Deus falava com ela, revelando algumas coisas do povo ou doenças, coisas assim, que ela servia ao povo porque ela era profetisa, então ela tinha aquelas visões. Profeta e vidente é a mesma coisa, irmãos, entendem? Vidente, mas profeta, o Moisés ele foi eleito para um propósito de liderar o povo. Já Miriam não tinha esse propósito. Ele era diferente que falava com o Senhor. Ali diz que Deus falava com ele cara a cara, boca a boca, e dava ordens a Moisés. Então Moisés cumpria aquilo que Deus mandava. O que é difícil hoje em dia, irmãos, nós obedecermos àquele que é o profeta da era, né? E assim veio o profeta, irmão William Marion Branham, o profeta da era, e não o reconheceram como sendo o último e sétimo mensageiro das eras da igreja, que veio para restaurar a palavra ali, que ela ficou muitos anos sem manifestar através de profetas. E então Deus levantou um profeta, um homem gentio, fora de Israel, no tempo dele ali, para trazer para nós esta palavra a qual nós, branhamitas, cremos. Por isso falamos em Branham, porque o Branham foi o profeta da era. Então seguimos a mensagem de Branham, que é a mensagem bíblica restaurada pelo profeta e instruído por Deus. E ele foi instruído por Deus para isto. Então aqui, irmãos, vemos uma rebeldia acontecendo da Miriam, que por somente ela ser profeta, profetisa ou vidente, ela achava que já podia tomar o lugar de Moisés. Mas não, irmãos, cada um tem o seu ofício. A profetisa Miriam, irmã dele, tinha o ofício de ajudar o povo com as suas visões, dizendo: olha, eu estou vendo que você, alguém que vai lá pedir uma ajuda para ela, tal dia vai passar por tal lugar e vejo que há um bando ali, ou 2 ou 3 ladrões que vão te assaltar, não vá por aquele caminho, assim Deus me mostrou em visão. Ou então ela tem visão de uma outra pessoa dizendo: olha, eu vi que Deus curou você de tal doença, ou vai te curar, então vamos orar ao Senhor e você ficará curado. Entendem, irmãos? Profecias que se faz para ajudar o povo, revelações proféticas. E tudo isso vem de avisos de uma pessoa que tem dom de profecia. Porém, o homem da era, ou aquele que é escolhido por Deus, ele tem não só o dom, mas também a capacidade de conversar diretamente com Deus, mas que Deus o escolheu para um propósito. O propósito de Moisés era conduzir o povo até a terra prometida. Então Deus disse a ele: serei contigo, Moisés, aonde quer que pisares, aonde quer que andares. E assim ele foi. Então ele mesmo assim guardou e protegeu o seu vidente que falava com ele, o seu profeta maior, aquele que ele escolheu para liderar o povo. Então vocês acham que Deus iria ficar do lado de uma outra pessoa contra aquele que era o mensageiro que ele escolheu? Somente Deus poderia ficar contra Moisés se ele se desagradasse de Moisés por algum motivo, como mais adiante aconteceu, então, posteriormente, que Deus se desagradou de Moisés. E ali, então, passou a liderança para Josué, que entrou à terra prometida. Mas aí já é uma outra história. Então vamos focar aqui hoje na Miriam, na rebeldia de Miriam, que foi rebelde contra Moisés. E vejam, Deus não apoiou a rebeldia de Miriam. Por quê? Porque ele era o homem só da hora, ele era o homem escolhido de Deus, e Deus não ia mudar ele por causa de Miriam. Simplesmente a Miriam é que foi castigada por querer falar mal daquele homem que Deus escolheu como líder do arraial todo, para eles irem a um certo lugar pelo poder de Deus e autoridade divina. Vamos ler aqui, irmãos, também em Números, no capítulo 16, aqui, capítulo 16 de Números. Vamos ler aqui, que conta a história de uma outra rebelião. Após a rebelião de Miriam, que foi a irmã de Moisés,
aconteceu uma outra rebelião. Como se não bastasse como exemplo o que aconteceu com a Miriam, meus irmãos, ainda teve outros que, adiante disso, que viram o que aconteceu com Miriam, quiseram tomar a frente e também ali afrontar Moisés. Mais uma vez, agora são outras pessoas. Vamos ler aqui a história de Datã, Coré e Abirão, no capítulo 16 de Números, que diz assim: E Coré, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação. Veja, irmãos, ali esses homens ali já tomaram 250 homens contra Moisés. Então eles eram os maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, eles disseram: Demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto. Vejam, estavam afrontando Moisés. Como se não bastasse Moisés ter sido afrontado por sua própria irmã de sangue, e depois o seu próprio irmão, que foi na conversa da Miriam, agora, um pouco mais adiante, em outra ocasião, que o acampamento então descansou ali, agora aqueles 3 homens se levantaram novamente contra Moisés. Não adiantou o primeiro exemplo que Deus deu, dizendo que não se levantem contra aquele que ele escolheu. Mas mesmo assim, olhem como é a rebeldia do homem, meus irmãos. A rebeldia humana, que não quer se sujeitar à palavra de Deus, não se sujeita a Deus, não se sujeita ao homem que Deus escolhe. E depois, por causa disso, então eles perdem a vida eterna. Como Moisés isto ouviu, caiu sobre seu rosto e falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu, e quem o santo que ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Coré e toda a sua congregação, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo? Baste-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Coré: Ouvi agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhe. E te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e toda a tua congregação congregados estais contra o Senhor, e a Arão, que é ele, que murmurais contra ele? E Moisés enviou a chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram: Não subiremos. Porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto, senão que também totalmente te assenhorais de nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: Não atentes para a sua oferta. Nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Coré: Tu e toda a tua congregação,
ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão, amanhã. E tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor. 250 incensários também, tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E Coré fez ajuntar contra eles toda a congregação, à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei como num momento. Mas eles se prostraram sobre seus rostos e disseram: O Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-te-ás tu tanto contra toda esta congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda esta congregação, dizendo: Levantai-vos do redor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão, e após eles foram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: Desviai-vos, peço-vos, das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram, e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e as suas crianças. Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor me não enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar estas palavras, falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu. Vejam, irmãos, que ao terminar de falar, Moisés falando aquelas palavras, Deus nem esperou mais tempo para justificar todas as palavras que Moisés estava falando perante Datã, Coré e ao povo que o seguia. Simplesmente, imediatamente, Deus já fendeu a terra e se abriu a terra. Vejam aqui o que diz. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a toda a sua fazenda. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura também nos não trague a terra a nós. Então eles começaram a fugir quando viram a terra ali se fender, irmãos, e abrir ali diante dos olhos deles. E engolir aquelas pessoas com as suas tendas, né, suas barracas armadas, porque o povo naquela época era nômade. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra suas almas, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que trouxeram aqueles que foram queimados e os estenderam para a cobertura do altar.
por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da semente de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Coré e a sua congregação, como o Senhor lhes tinha dito pela boca de Moisés. Mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Veja bem, irmãos, depois de toda esta rebelião que aconteceu, ainda assim Deus abriu a terra e mostrou para eles que Moisés estava certo em servir o Senhor. Agora, depois, no dia seguinte que tinha acontecido aquilo, a terra engolido aqueles maus homens que se revoltaram contra Moisés e a sua liderança sobre o povo, ainda assim veio uns para reclamar aquilo e querer ainda assim continuar falando mal de Moisés. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vejam como era naquele tempo que Moisés estava ali com eles. Deus surgia e aparecia, irmãos, coisas que aconteciam sobrenaturais ali com aquele povo que estava sendo levado por Deus através de Moisés para uma nova terra, fugindo daquela escravidão que Deus havia os livrado. Como eram rebeldes estas pessoas, meus irmãos, que ainda assim não queriam obedecer a Moisés, o homem escolhido de Deus. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação e a consumirei como num momento. Então se prostraram sobre os seus rostos, e disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe nele fogo do altar e deita incenso sobre ele e vai depressa à congregação e faze expiação por eles. Porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação. E eis que já a praga havia começado entre o povo. E deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Vejam ali, irmãos, ainda assim, Moisés estava tentando interceder por aquele povo rebelde, que mesmo vendo a terra tragar aqueles rebeldes contra Moisés, não queriam se calar. E agora Moisés estava ali ainda intercedendo diante de Deus para que Deus os perdoasse. E estava em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Então Deus se acalmou através do que Moisés fez. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Coré. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Aqui, irmãos, essas duas histórias que eu li, de Datã, Coré e Abirã, e também a história de Miriam, que também se rebelou contra aquele escolhido da hora e do dia. E hoje é diferente, meus irmãos. Eu me lembro do tempo do pastor Osmar Rodrigues Costa, de um certo irmão e outros irmãos rebeldes que ali se voltaram contra o pastor Osmar, mas o pastor Osmar tinha também seus defeitos, mas ele era o escolhido do Senhor, o ungido da hora daquele dia, porque não tinham visto que a mensagem era de um homem só. Eles não conseguem enxergar o que Deus está fazendo na hora e no dia. Não conseguiram ver o que Deus estava trazendo a mensagem para redimir aqueles no dia de irmão William Marion Branham, trazendo a palavra da hora para aquele dia. E muitos não viram e ficaram contra o irmão Branham. Vejam, irmãos, que estas coisas atingem também. O que são essas coisas? São os que atingem os denominacionais de hoje em dia. Muitos pregam a palavra do Senhor por aí. Eles pregam a palavra hoje em dia, as igrejas denominacionais,
mas eles creem de uma maneira que não aceitaram a palavra de irmão Branham, e toda hora falando mal dos branhamitas. Agora, os branhamitas, dentro da própria mensagem de Branham, não conseguiram enxergar esta mensagem de um homem só. Um só homem fazendo o serviço de Deus no mundo. E isso foi em cada tempo, meus irmãos. E os outros pastores que se levantavam, eles tinham que estar ali pregando aquilo que aquele homem só da hora estava falando, porque era Deus trazendo a palavra através daquele homem só da hora. Então, irmãos, por isto é que estas congregações denominacionais que não creram na mensagem do irmão William Marion Branham hoje são condenadas por Deus. E naquele dia eles ouvirão: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, porque ganhais dinheiro com a minha palavra, mas eu não vos escolhi para trazer a minha palavra. Eu não vos escolhi para ser o homem só da hora. Eu não vos escolhi para que vocês preguem o evangelho de uma maneira que não siga a linha correta, desde que eu, Jesus Cristo, nosso Senhor, fundei a igreja através dos meus discípulos, e eles tiveram que levar isto através daquela linha que sempre teve, aquela fila que nós não podemos sair. E temos que identificar o homem só da hora e do dia em que vivemos, sempre, em todo momento, e o povo não consegue identificar, são cegados. Esses que não conseguem identificar, irmãos, é porque eles são predestinados a não identificar, porque eles não são o povo de Deus. Eles não são ali da semente que veio de Adão. Então, esses que são de Deus, a esposa de Cristo, consegue identificar e consegue seguir a palavra da verdade da hora e do momento, porque eles conseguem ver que Deus está agindo naquele homem, naquela pessoa e trazendo a mensagem da hora. Nestes últimos dias nós tivemos ali a pessoa estranha que cumpriu o parágrafo 43 da mensagem Espírito da Verdade pregada pelo irmão William Marion Branham. E ali a pessoa estranha trouxe a mensagem da hora, e nós o identificamos eles como sendo o pastor Osmar Rodrigues Costa. Agora, irmãos, vejam, haviam 3 espíritos imundos que saíram da congregação, ou que saíram do meio ali que atingiu a igreja. Vamos ver sobre isto lendo aqui, irmãos, o que irmão Branham fala sobre essas coisas aqui na mensagem, os ungidos dos últimos dias. Eu vou ler para vocês o irmão Branham falando para nós no seguinte, do parágrafo 232 até o 276. Vejam o que o irmão Branham fala. Esta mensagem, os ungidos dos últimos dias, foi pregada em 25 de julho de 1965. Então, o irmão Branham fala o seguinte nesta mensagem. Lembrem-se, eu vou começar lendo do 232 em diante, já no final da mensagem. Lembre-se de Davi agora. Ele era honesto, sincero, tentando fazer uma obra para Deus, e não foi ordenado para fazê-la. Eles, os ungidos. Porém, Jesus disse: eles estão ensinando como doutrina a interpretação das Escrituras. Do homem vem não a palavra de Deus, não sua palavra vindicada, ensinando um Cristo histórico. Vê algo que era, e a Bíblia disse: ele é, eu sou, não eu era ou serei. Eu sou exatamente agora. Ele é essa palavra que vive do começo ao fim daqui. Ele estava no princípio. Ele estava na borla do trigo. Ele estava na casca, porém agora ele está no grão. Agora você volta atrás e tenta viver novamente? E se essa vida voltasse para baixo, você acha que essa vida deixada alguma vez voltaria depois que aquela velha casca estivesse seca? Alguma vez voltaria e viveria nela novamente? Ela não volta, pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e não prosseguiram com a palavra quando chegou a acontecer, eles estão mortos, sem esperança, e os espinhos
e abrolhos que estão próximos à rejeição, cujo fim é serem queimados, está certo? Agora vou me apressando simplesmente tão rápido quanto puder. Notem a escritura agora, ensinando um Deus histórico. Vejam, tal como eles estão tentando viver no passado, como, bem, Wesley disse assim e assim, ou fulano de tal disse assim e assim, vocês estão recusando a palavra prometida do dia. O maná que é claramente identificado do dia, eles tentam colocar seus velhos vinhos luteranos, batistas, pentecostais em nossos odres novos. Não funciona. E nosso vinho novo nos odres velhos deles não funcionará. Se eles tentam colocar este vinho na denominação, a loucura deles torna-se manifesta. Eles não podem fazer isso. Isso a explode. Agora, irmão, eu vi a palavra de Deus perfeitamente pela palavra. Agora, olha aqui, doutor, nós não podemos aceitar isso. Ned, eu acho que você tem tido um pouco disto ultimamente. Nós simplesmente não podemos aceitar isso aqui agora. Eu prefiro que você, talvez, simplesmente prossiga. Você sabe, vejam, não funcionará, explode. Não se coloca um pedaço novo de vestido em um vestido velho, porque faz com que ele todo se rasgue. Vem! Jesus não disse isso? Não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Ele os explode. O vinho novo tem vida em si. Tudo bem. Notem algo aqui, bem rápido agora, enquanto estamos terminando a nossa palestra. Notem, Apocalipse 16, 13 a 14. Se quiserem anotar isto, eu talvez não terei tempo de entrar nisso e quero que vocês não deixem de ver isto. Agora notem, este é o sonido entre a sexta e a sétima taça. Agora nós encerraremos 1 minuto apenas, se puderem aguentar apenas alguns minutos mais, encerrando agora. Notem, Apocalipse 16, 13 ao 14. Entre a sexta e a sétima taça, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Notaram isto? Então vejam aqui, irmãos, o irmão Branham está falando sobre 3 espíritos de rãs, que é citado ali em Apocalipse. Vamos ver se eu consigo achar esta escritura aqui na minha Bíblia, em Apocalipse, no capítulo, deixa eu ver aqui, 16. No capítulo 16 de Apocalipse, e verso 13, fala o seguinte: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então o irmão Branham está falando aqui sobre esses 3 espíritos imundos de rãs, que está citado aqui em Apocalipse 16, 13. E ele diz o seguinte, irmão, notaram isto? Saíram da boca de alguém. Agora notem rapidamente. Vocês estão prontos? Digam amém. A congregação responde amém. Uma trindade de espíritos. Agora, irmão denominacional, sente-se quieto apenas 1 minuto. Não se levante e saia do recinto, aí nessa rádio. Conexões telefônicas, não desligue seu gravador. O irmão Branham aqui pedindo a eles que não fujam desta palavra, né, irmãos? Sente-se quieto apenas 1 minuto e ouça. Você é nascido de Deus? Deixa eu ver aqui. Você é nascido de Deus, você o fará. Uma trindade de rãs. Uma rã é um animal que sempre olha para trás. Ela nunca olha para onde ela vai. Ela olha de onde veio. Está vendo?
Não vê você onde nasceu o trinitarismo? Lembre-se, 3 espíritos imundos, espíritos individuais. Vocês estão entendendo? O irmão Branco pergunta e a congregação responde, amém. Notem, eles olham para trás, para o concílio de Nicéia, onde a doutrina da Trindade nasceu, não na Bíblia. Não há tal coisa. Eles olham para trás para o concílio de Nicéia, Nicéia em Roma, onde a Trindade nasceu. Notem de onde vieram, notem, e a Trindade de Rã saiu de uma velha Trindade, deu à luz a uma nova Trindade, sua mãe. De onde ela saiu? Uma Trindade, o dragão, vejam a besta e o falso profeta, uma Trindade nova. Quando saíram estas rãs? Quando que saiu? Notem, elas estavam lá o tempo todo, mas não foi manifesto até entre a 6ª e a 7ª taça, exatamente antes que os selos se abrissem para revelá-lo. Pois, na mensagem do 7º anjo, os mistérios de Deus seriam conhecidos. Todas estas coisas trinitárias e falsos batismos e tudo era para ser manifesto. Que Deus nos ajude a vermos o que é a verdade e não pensarmos que é alguém tentando dizer algo para se engrandecer de repente. Eu sinto esse espírito ressentindo isso. Veja você, eu não estou falando de mim mesmo, irmão. Eu estou falando do anjo do Senhor que está no campo. Isso é exatamente certo. Notem, uma Trindade. O dragão, quantos sabem o que o dragão era? Era Roma. E o dragão colocou-se de pé diante da mulher para devorar seu filho tão logo que nascesse. Está certo, irmão Branham pergunta aqui, está certo? O que besta significa na Bíblia? Poder, tudo bem? Falso profeta, um falso profeta, um falso ungido. Vem. Vamos fazer uma pequena pausa aqui, irmão. Vocês compreendem até aqui o que o irmão Branham está querendo dizer para nós aqui, irmãos? Vejam, estamos profetizando outra vez. No Profetizes novamente. A palavra do irmão Branham, porque teve a época ali da pessoa estranha, que ele veio e cumpriu o Apocalipse 10, do 8 ao 11, Profetizes outra vez, porém, a pessoa estranha foi recolhida, pastor Osmar Rodrigues Costa, ele foi recolhido em 9 de janeiro de 2024. Então ali faleceu o pastor Osmar. E o rapto não se deu. Estamos aqui, aguardando o rapto. Ou, se ele se deu com poucos cristãos que nós não sabemos, irmãos, então nós estamos aqui perdidos e não sabemos que deu o rapto. Mas eu creio que o rapto ainda não se deu. Então vejam, irmãos, continuando aqui no parágrafo 244. Começou onde, irmão Branham fala? Este é o falso profeta, singular, falso profeta, o primeiro papa, e de lá saem a prostituta e a mãe das meretrizes, a coisa inteira. Vejam, irmãos, as pessoas têm mania de quando nós falamos da mensagem do irmão Branham, eu nem vou ouvir esta pessoa falando, porque esse aí é um falso profeta, esse irmão Branham é um falso profeta, e dizem que ele é um falso profeta daqueles que surgiriam nos últimos dias. Mas aqui, o próprio irmão Branham, vidente de Deus e profeta verdadeiro de Deus, está explicando para nós, e daqui a pouco ele vai explicar para nós da onde saíram e aonde estão esses falsos profetas que a Bíblia diz que são falsos profetas. Não é o irmão Branham que é falso profeta, como as pessoas que quando se vai pregar a mensagem do irmão Branham e falar por que nós cremos em Branham, dizem, vocês creem num falso profeta? Ele é um falso homem de Deus?
Tomem cuidado com aquele pregador, porque ele está pregando uma mensagem de um homem que se dizia profeta e que era profeta na terra, um falso profeta, que a Bíblia diz para tomar cuidado que nos últimos dias surgiriam falsos profetas e falsos cristos por aí. Sim, meus irmãos, falsos profetas e falsos cristos que já surgiram desde muito antes, desde o tempo do apóstolo Paulo, quando ele dizia: quando eu vos deixar que eu partir, surgirão falsos no meio de vós, que tentarão engolir todo o rebanho e tentarão destruir o rebanho. E ali, irmãos, nós estamos vendo quem é que quis engolir o rebanho de Deus, a esposa de Cristo, e atrapalhar o movimento de Cristo na terra, atrapalhar a esposa de Cristo na terra, inventando uma falsa igreja para que as pessoas leigas crescem nessa falsa igreja e assim tirarem a ideia de uma verdadeira igreja e assim falarem mal daqueles cristãos verdadeiros que formam o corpo de Cristo na terra, o corpo ungido do Senhor, a esposa de Cristo, a qual nós, verdadeiros eleitos, fazemos parte. Então, irmãos, é necessário dizer, não é o irmão Branham falso profeta. Vocês descobrirão quem é os falsos desta era e das eras passadas. Aquela grande igreja que formaram ali, desde o concílio de Nicéia já, uma doutrina errada de trindade, para enganar o povo e assim sufocar a verdadeira igreja do Senhor. Por isso, irmãos, que o nome ainda da minha mensagem de hoje, a minha pregação, é este: um só homem fazendo o serviço de Deus no mundo. E isto sempre foi assim, meus irmãos, desde o tempo de Moisés. Mas o povo se rebela contra aquele líder, assim como foi com Moisés. O povo está sempre se rebelando. O povo não quer a liderança de um homem só, meus irmãos. Vamos continuar aqui falando nesses 3 espíritos de rãs que irmão Branham que irmão Branham fala para nós aqui. Começou onde? Este é falso profeta singular, falso profeta, o primeiro papa, e de lá saem a prostituta e a mãe das meretrizes, a coisa inteira. Uma falsa trindade estava surgindo não nos primeiros dias, não se tornaria manifesta nos primeiros dias, ela prosseguiu até o fim com isso. Mas quando os 7 selos tiverem chegado e aberto esses mistérios e os revelado, é quando as rãs, 3 espíritos imundos como rãs, saem para manifestar a si mesmos. Uma doutrina de trindade contra a verdade vem. Vem de onde ela vem? Vem para onde ela vai voltar? Concílio ecumênico. Eles são todos irmãos de qualquer maneira, mesmos espíritos, mesma coisa. Aqui, meus irmãos, o irmão Branham está falando tanto de católicos como protestantes evangélicos. Ele está dizendo que esses evangélicos saíram desta igreja grande, a mamãe meretriz. Eles são os filhos dela. Vamos mais adiante. Eles são todos irmãos de qualquer maneira, mesmos espíritos, mesma coisa, e observem, tão enganoso, operando milagres. Estes são diabos que vão a todos os deuses da terra, operando milagres para enganá-los no último dia, e serão bem-sucedidos em fazê-lo. O que Deus disse sobre esse espírito mau? Disse: eu descerei e entrarei na boca daqueles profetas e os farei profetizar uma mentira, para fazer com que Acabe saia de lá e seja destruído. Deus disse: vá, tu serás bem-sucedido. Aqui Deus falando a um demônio que tinha dito: eu subirei, eu enganarei Acabe, e farei eles profetizarem a mesma coisa, todos eles, para enganar Acabe. E era um espírito de demônio, um diabo do inferno,
que foi até o Deus Todo-Poderoso, eu sou, e disse: eu farei isto, Senhor, posso fazer? E Deus disse: vá e faça, tu terás bem-sucedido na tua obra que tu fizeres. Veja, Deus aprovando o demônio ir enganar Acabe. Aqui, meus irmãos, Deus aprovou o demônio enganar aquele clero católico romano até os dias de hoje, e os enganou e os permitiu que existisse uma falsa igreja no mundo. Vejam só, e ele não sabe. Aqui diz: vá, pois tu os persuadirás, serás tu quem os farás, quando entrares neles falsos profetas, pois ele está confiando exatamente neles, e ele não sabe nada sobre a palavra, nem tentará saber sobre ela. Ele não pode fazê-lo, porque ele é um abrolho. Para começar, estão vendo? Estão vendo? Tu serás bem-sucedido, disse Deus àquele diabo. Vejam aqui estas falsas rãs, olhando para trás. Ora, você sabe o que disseram lá em Niceia? Não me importa o que disseram lá em Niceia, eu estou dizendo o que eles disseram aqui em cima, no trono de Deus. O que seria, não o que era, o que será, pois ele é o eu sou. Estão vendo? Falsos, vejam isso. Notem de onde vem. Agora ouçam atentamente. Vemos evidentemente depois que os 7 selos foram abertos. Isso é para revelar esse mistério. O que é essa trindade? Vem. Onde foi chamada de trindade? Vem. Onde na Bíblia alguma vez ela fala a palavra trindade? Onde poderia haver 3 deuses que pudéssemos adorar e 3 deuses e não sermos pagãos? Como eles podem estar separados quando ele disse: eu e meu Pai somos um? Se não credes que eu sou ele, perecereis em vossos pecados. Vem, vossa incredulidade, pecado é incredulidade, perecereis em vossa incredulidade. Irmãos, esse negócio de dizer que tem 3 deuses, essas denominações, esses evangélicos por aí, muitos pastores que saem de igrejas evangélicas maiores, ponham lá o seu tabernáculozinho e já começam a pregar o evangelho ali em algum bairro, em algum local, e as pobres pessoas que não conhecem a palavra de Deus vão atrás deles e eles dele pregar e pregar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos batizar os irmãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a Bíblia nunca ensinou que se batizasse pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os apóstolos batizaram, mas batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eles batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo antes de existir esta doutrina da Trindade que foi formada, meus irmãos. E vejam, continuemos o que o irmão Branham nos explica aqui. Quem dizes tu ser eu? Tu ser eu? De onde dizes que eu vim? Conheces o meu Pai? Ou pode dizer seu nome? Eu sou a rosa de Saron, a resplandecente estrela da manhã. Pode me dizer quem ele é? Eu sou quem falou a Moisés na sarça de fogo ardente. Eu sou o Deus de Abraão, a resplandecente estrela da manhã. Eu sou a rosa de Saron. De onde dizes que eu vim? Conheces o meu Pai? Ou pode dizer seu nome? Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou a criação inteira e Jesus é o seu nome. Agora, este Jesus é o nome do Filho de Deus que derramou o sangue por nós. Mas, quando Jesus ressuscitou, irmãos, diz a palavra de Deus que ele já ressuscitou com seu novo nome. Este novo nome só foi dado a conhecer nos dias do profeta e irmão William Marion Branham, quando ele trouxe a mensagem dele ao mundo na sua última mensagem e pregação à terra. Continuemos aqui, parágrafo 248, com o próprio mensageiro irmão Branham falando. Isso é certo, nenhuma trindade,
Não, Senhor, isso é uma coisa falsa. Os 7 selos abrindo esses mistérios que se cumprirão, mostra, selo aberto, dispõe-se, aparece, torna evidente as verdades ocultas que os selos tinham ocultado por todos esses anos, através de todas essas igrejas e denominações. A grande prostituta de Apocalipse, quem era ela? Mas ela é a mãe das prostituições também. Vem agora. O Senhor os chamou de abutres. Você diz, irmão Branham, isso é certo. Mas lembre-se, um abutre é um pássaro. Ele é ungido para voar também. Os 2 espíritos estarão tão parecidos que enganariam os escolhidos. Um abutre é tão grande como uma águia. Ele poderia voar como aquela águia. E é ungido para voar, ou pregar, ou profetizar. Notem, igual a uma águia. Mas ele não pode seguir a águia em altura. Não. Se ele tentar seguir a águia, suas loucuras se tornarão manifestas. Sim, Senhor. Ele não pode seguir a águia. Ele pode dizer, eu creio em Jesus Cristo ser o Filho de Deus. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Jesus Cristo, seu Filho, e assim por diante. Certamente que eles podem fazer isso. Mas e quanto a ele ser o mesmo ontem, hoje e eternamente? Vem. Uma águia é um pássaro de constituição especial. Não há nada igual a ela na terra. Vem. Se um abutre tentasse segui-la ou qualquer outro pássaro, ele se desintrigaria. Suas loucuras se tornariam manifestas com toda certeza. Ele explodiria quando tentasse colocar o vinho novo em um odre velho. Vem, ele explodiria. Ele se desintegraria. Ele não é feito, seu corpo não é unido com a estrutura para mantê-lo lá em cima. Quando ele chegar nas grandes esferas lá em cima, se ele não foi feito, ordenado, predestinado, nascido, águia, ele se arrebentará em pedaços, vem, as penas voariam de suas asas e ele cairia por terra, certamente. Ele não pode seguir a águia em altura. Se ele tentar, sua loucura se tornará manifesta. Isso é certo, não se pode. Por quê? Ele não pode ver como a águia, de que serve tentar chegar bem alto, se não pode ver onde está quando está lá em cima? E se ele tentar, até mesmo tentar personificar esta águia em alturas, ele se torna tão cego que ele não sabe a que ponto chegou. Isso é certo. Ele está gritando e berrando e comportando-se de forma estranha, mas simplesmente fale a palavra para ele, ora, aí a sua loucura torna-se conhecida. Fale com ele sobre o batismo no nome de Jesus Cristo, ou sobre ele ser o mesmo ontem, hoje e sempre, tudo desse jeito. Ele diga, agora espere aí, vem, sim, aí estão suas penas caindo, vem. Ele está tudo pulando e profetizando e expulsando demônios, falando em línguas e gritando e comportando-se estranhamente, correndo para lá e para cá, mas não tente seguir lá para cima, ora, ele certamente se tornará conhecido. Todavia ele é ordenado, ele é ungido. Ele pode voar, ele pode se equilibrar, subir tão longe. Vem, ele pode comer carne em putrefação, mas ele não pode comer a carne fresca que vem do trono. Então eles falam por aí, o novo nome Branham, esse nome, como vamos crer nisto? Branhamitas, vocês branhamitas de primeira, segunda e aquela etapa pirata que existe, vocês falam em Branham e não creem no seu novo nome, não creem no mensageiro que veio aqui no Brasil para explicar para nós, a pessoa estranha, sobre o novo nome. Até mesmo ali nos Estados Unidos, de onde surgiu a mensagem, ali em Jeffersonville, hoje, sendo levada a mensagem ali por aquele homem, o filho do profeta, irmão Branham, um honroso homem,
porém não crê no novo nome do Senhor Jesus Cristo, como irá adentrar a glória? Como irá adentrar o arrebatamento sem crer naquilo que estava cumprindo no dia aqui no Brasil e na hora, com aquela mensagem que aquela pessoa estranha trouxe para os eleitos e daqui do Brasil para o mundo? Mas sabemos que são poucos que encontrarão este caminho. Poucas águias. Vejam, continua irmão Branham falando. Ele está cego, mas ele não pode comer carne fresca que vem do trono. Ele está cego, ele está todo exaltado, mas não sabe sobre o que ele está exaltado. Vem, esse mesmo Espírito que caiu sobre ele, como a chuva para fazê-lo um trigo, ele não é trigo para começar, ele explode. Vejam quantos pregando hoje, irmãos, pastores que pregam a mensagem de Branham, mas não creem no novo nome do Senhor, não creem que o novo nome do Senhor Jesus Cristo é Branham. Estes pastores estão sendo espíritos imundos de rãs, do mesmo jeito que os denominacionais têm espíritos imundos de rãs neles, são demônios vindos do inferno, pregar uma palavra, mas quando chega naquela hora H, que eles têm que crer realmente, se vão em frente daquele ponto em diante, eles mostram a que eles vieram, eles mostram o que eles são. Eles mostram que são simplesmente abutres, corvos, que não conseguem alçar voo como as águias. Ele explode? Oh, eu não posso escolher. Oh, não, Senhor, eu sei que o Dr. Jones disse, tudo bem, prossiga, vem, prossiga. Parágrafo 252, não. Notem, ele não é nascido, ou construído, ou predestinado para ser esse tipo de pássaro. Ele poderia ser um limão crescendo em uma laranjeira, mas ele nunca vem das raízes, ele é algo que foi acrescentado. E quando chegam tão alto em suas denominações que não podem ver a predestinada palavra de Deus vindicada, então sua insensatez torna-se conhecida. Oh, esse negócio, ralo sobre a cabeça e tudo, oh, isso é tolice, vem, torna-se conhecido. Aqui irmão Branham está se referindo a este halo que estava sobre a cabeça dele ali, irmãos, que foi tirada naquela foto, e que esta foto está hoje em um museu, não me recordo agora, aí qual museu do mundo ela está. E esta foto foi considerada na época do irmão Branham como um ser, o único ser sobrenatural fotografado ali nesta foto. Ele não é constituído para ver longe assim, ele pode somente ver tão longe quanto seus óculos denominacionais o permitirem olhar, mas após isso, ele é tão cego quanto um morcego. É então quando sua loucura torna-se manifesta, vem, é aí que a águia verdadeira senta-se para comer. Sim, Senhor. É aí que as verdadeiras águias eleitas veem o que ele é. Quando ele não pode aceitar essa palavra, eles sabem então que ele é um abutre denominacional. Por quê? Porque ele não pode voar. Porque olhe de quem eles têm se alimentado. Ele tem se alimentado de carne em putrefação da denominação. Dessas denominações evangélicas, meus irmãos. Isso não espiritualizará seu corpo, não o colocará em forma espiritual, em outras palavras, para levá-lo acima das diferenças denominacionais. Vem, ele está apenas se alimentando de coisa podre, seu corpo é feito disso, ele não pode subir lá para onde aquela carne fresca leva a águia. Ele simplesmente não o pode fazer. Vem. Irmão Branham está dizendo aqui, perguntando ao povo, vocês enxergam isto que estou lhes falando? Isso cumpre Mateus 24, 24. Ele está voando, pulando no ar, batendo suas asas, mas ele simplesmente não pode chegar àquela altura. Vem. Isso mesmo, vem, ele não pode ir.
ele não pode alcançar a altura suficiente para pegar esse maná fresco. Ele pode comer o maná velho que está aqui embaixo no chão, os velhos coelhos mortos, que foram atropelados há umas semanas atrás, há um mês atrás, ou 40 anos atrás, contaminação. Ele pode comer isso, ou ele pode se alimentar ali do play do profeta, ou pode se alimentar do play do pastor Osmar Rodrigues Costa aqui no Brasil. E para os que creem no pastor Osmar, nada contra. Podemos nos alimentar deste play, podemos nos alimentar do play do profeta, porém, a mensagem da hora, Apocalipse 10, do 8 ao 11, continua profetizando outra vez. Com quem? Aí é que está, meus irmãos. Onde está a confusão? Onde está a confusão da igreja? Onde está a confusão, meus irmãos? Esses pastores todos pregando. Já no tempo do pastor Osmar começaram a dizer: o dízimo é todo do pastor e o pastor pode fazer o que quiser com ele. Não, meus irmãos, é errado. O dízimo nunca foi do pastor, é de Deus. O pastor administra o dízimo para o seu tabernáculo local. Porém, aquele pastor também tem que estar sujeito ao homem da hora do dia. Não adianta estar voando sozinho, pregando sozinho a mensagem de Branham. Você nunca encontrará salvação nem redenção. Você não pode pregar a mensagem de Branham sozinho. Você tem que estar debaixo do propósito que Deus escolhe em cada tempo, em cada era. E o último propósito foi o homem após Branham, que Branham profetizou que vinha. Mas ainda existe um após a pessoa estranha, que também está profetizado que viria uma outra porção. Por quê? Porque eu, meus irmãos, não creio que a noiva subirá sem um líder. Porque Noé, quando entrou na arca, ele estava junto com a família para entrar para o arrebatamento, ou no caso de Noé, para ser salvo do dilúvio. Então vejam, irmãos, onde está a família Branham? Cadê seu líder, família Branham? Vocês entrarão ao arrebatamento do jeito que estão? Onde está o quartel-general corrompido? Onde está o seu líder mundial, o qual o pastor Osmar Rodrigues Costa dizia que aquele lugar era o quartel-general da mensagem? Mas o pastor atual disse que é só um pastor, um tabernáculo local, não é mundial mais. Ele prega a mensagem, vai para todos os que creem ali naquela mensagem do tabernáculo mundial ali, vai, mas eles creem que é um tabernáculo local. Vejam bem, onde está teu líder, família Branham? Espíritos de rãs imundos, demônios tomaram conta da mensagem de Deus no mundo. Então continua o irmão Branham falando, ele pode comer isso e apenas exultar por causa disso, e chilrear, e gritar, e comportar-se estranhamente, pular e voar como uma outra águia. Ele é ungido. Como um outro pássaro, e ele é o tipo de uma águia, um abutre é. Nós sabemos disso, ele certamente é, mas ele não pode seguir aquela águia genuína. Vem, ele simplesmente não pode fazê-lo, não, Senhor, vocês não podem seguir, nem mesmo ao líder genuíno. Assim como se rebelaram contra Moisés várias vezes ali, mesmo vendo que tinham sido punidos, depois vieram outros e se rebelaram novamente contra Moisés. Como o povo é teimoso, meu Deus do céu, em enxergar e ver o que Deus está fazendo no dia e na hora, meus irmãos, para nos levar ao arrebatamento, e vós não enxergais. Seu corpo não está constituído, ele tem se alimentado de carne em putrefação diferente. Não será carne fresca ou maná fresco. Seria algo que Lutero disse, Wesley disse, eu, o doutor fulano de tal disse. Não será sobre o que Jesus disse para esta hora. Vamos agora encerrar.
ungidos cristãos. Melhor, desculpe, irmãos, errei isso aqui. O irmão Branham fala ungidos cristos nos últimos dias, mas os falsos mestres e falso profeta. Quem é o falso profeta, meus irmãos? É aquele, um dos papas. E fora isso, os que ficam abaixo dele, todos falsos profetas. E nas denominações, pastores que pregam a mensagem, a pregação da Bíblia, mas pregam a Trindade, pregam a prosperidade, todos espíritos imundos de rãs, meus irmãos, demônios, diabos, falsos profetas, e eles chamam aquele mensageiro da era de falso profeta, irmão William Marion Branham. Não, meus irmãos, ele foi o verdadeiro profeta para nós. Notem quão surpreendente. Agora eu quero que vocês comparem isto. Nós temos tempo de lê-lo em voz alta. Mateus 24, 24, com 2 Timóteo 3,8. Mateus 24, 24 disse: nos últimos dias, vejam, surgirão falsos cristos, falsos ungidos, falsos profetas. Então aqui eles entendem mal, eles dizem que, levantou-se o profeta Branham, ele é um falso profeta, e não deixam as pessoas crerem na verdade que aquele homem prega. Você tem que distinguir um falso ungido de um falso profeta quando aquele homem, irmão, prega a verdade da palavra. Ele não é um falso, mas é um verdadeiro vidente de Deus. E farão grandes sinais e prodígios exatamente como o verdadeiro, e enganarão até mesmo os escolhidos. Sim, eles fizeram, irmãos. E por aí vai nas igrejas evangélicas, eles oram e curas e milagres acontecem. Sim, elas acontecem. Deus permitiu que acontecessem esses sinais entre eles para os enganar. Mas quem será o verdadeiro eleito que irá ao rapto? Quem aceitará viver debaixo do evangelho completo, como o irmão Branham disse, e da palavra inteira do Deus Todo-Poderoso? Quem se sujeitará à palavra e ao líder da hora? Quem se sujeitará? Como é que irão ao rapto desse jeito, meus irmãos? Continua aqui, irmão Branham falando, aqui vem Paulo. Após ele disse: agora, nos últimos dias, surgirão pessoas religiosas. Vejam, tendo aparência de piedade, e levam mulheres nécias, carregadas de todos os tipos de concupiscências humanas, concupiscências mundanas, está escrito aqui, irmãos. E eles se perguntam, dizem: por que o Senhor implica com as mulheres? Diziam para o irmão Branham: por que o Senhor, irmão Branham, se implica tanto com as mulheres, se importa tanto com as mulheres? Eles nem sequer veem isso, diz o irmão Branham. Levam mulheres nécias, carregadas de várias concupiscências. Concupiscências é desejos, irmãos. Carregadas de vários desejos sexuais, meus irmãos. Para longe das coisas. Vejam, e como Janes e Jambres, em Mateus 24, 24, falsos cristos, falsos ungidos, fazendo sinais e prodígios para enganar os escolhidos. Agora, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim farão estes réprobos, mente réproba quanto à fé. Não foi só Janes e Jambres, quanto a Miriam que resistiu a Moisés, a Datã, Coré e Abirão, e a esses que resistiram à mensagem do pastor Osmar, a pessoa estranha. O que são essas pessoas? Diz o Senhor, são espíritos imundos, diabos, que não creem verdadeiramente na palavra. Por quê, irmãos? Porque dentro deles há um espírito denominacional, creem na mensagem de Branham, porém eles continuam com aquele espírito denominacional de onde saíram de suas congregações. Eles nunca creram na mensagem de Branham. Eles pregam Branham, mas não largam do espírito denominacional e a vontade de pregar. Eles não esperam Deus levantar o homem escolhido da hora para pregar, e então eles pregarem a mesma coisa que este homem prega, porque eles não podem pregar outra coisa. Quando o homem da hora prega, você tem que pregar o que ele prega.
Quando Jesus Cristo pregou, os discípulos faziam o que o mestre ensinou. Quando o apóstolo Paulo pregou, eles pregavam o que Paulo ensinava. E continua, irmão Branham, falando: mente réproga quanto à fé, não uma fé. Uma fé é um Senhor. Não se pode ter uma fé sem crer em um Senhor. Não se pode ter dois batismos e nenhum para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um batismo Jesus Cristo. Isto é certo. Vem falso batismo. Note, compare as agora quando você chegar em casa. Note Mateus 24, Jesus falando, Paulo, 2 Timóteo 3,8, muitas outras. E agora compare isso. E então coloque uma outra escritura, Lucas 17:30, Malaquias 4, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, a palavra ungida da hora. Assim estes homens, não homens ungidos, resistem à verdade. Aí estão os seus falsos profetas que a Bíblia fala, irmãos. Não é o falso profeta do dia, irmão Branham, como dizem. Os falsos profetas das igrejas evangélicas, enganados por espíritos de rãs, fazendo curas e milagres e pregando evangelhos de prosperidade. Então, Apocalipse 10, 1-7, leia-o. Quando você chegar em casa, a mensagem do sétimo anjo abrindo os selos, o que é? Não o anjo que é o filho do homem, mas o mensageiro está revelando o filho do homem. Pode você separar isto agora? É aí onde parece tão difícil para você, veja você, não o filho do homem ele próprio, mas o sétimo anjo, o sétimo mensageiro, está revelando ao público o filho do homem, porque ele deixou a casca. Ele não o pôde organizar, é o grão, ele próprio novamente, e nesse dia, Janes e Jambres resistirão, ungidos, crentes manufaturados e incrédulos, essas igrejas evangélicas os resistirão. A igreja formal e os pentecostais se opõem ao grão verdadeiro, mas deixai-os para lá, sua insensatez se tornará manifesta, como a deles foi. Vem, vocês entendem agora? A congregação responde, irmão Branham, amém. Apocalipse 10 disse, nos dias da voz do sétimo anjo. Agora lembrem-se, sétimo era da igreja de Laodiceia, o soar desse anjo, quando esta era da igreja estiver denominada e se tornar uma era da igreja, quando estiver em sua organização pentecostal, quando o mensageiro, o que foi cada mensageiro? O que foi Martinho Lutero? Uma repreensão aos católicos. O que foi Wesley? Uma repreensão aos luteranos. O que foi Pentecostes? Uma repreensão aos outros. Onde a vida foi agora? Longe de uma organização. Chega de casca. É o grão. O que é? Uma repreensão aos pentecostais. Vem para cumprir a escritura desta hora. Vem. Notem, no mesmo dia, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar a sua mensagem. A primeira puxada, cura, segunda puxada, profecia, terceira puxada, a abertura da palavra, os mistérios revelados. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas. Mas a única maneira do profeta poder ser vindicado é pela palavra. E lembre-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos, para revelar a verdade oculta que tem estado selada na palavra. Vocês veem nisto? A congregação responde, irmão Branham, amém. Então, nesse dia, quando esta coisa é para acontecer, que Janes e Jambres, os personificadores, aparecerão novamente, tal como eles fizeram quando Moisés apareceu com a palavra original para dizê-la. Eles aparecem para personificá-la. Exatamente certo. Agora, você vê o que Mateus 24 significa? Vejam, ungidos. Agora há 3 coisas que nós vamos dizer antes de encerrarmos.
Eu sei, irmãos, que esta pregação está um pouco comprida, mas quem ama a palavra de Deus, fica mais um pouquinho comigo. É só isso. Eu quero que vocês ouçam muito bem agora ao encerrarmos 3 coisas. Lembre-se, 3 coisas foram cumpridas. 3 coisas estão diante de vocês neste exato momento. Primeira, o mundo está na condição de Sodoma. Jesus disse que isso aconteceria. Vejam a perversão, nossas mulheres tentando agir como homem, nossos homens tentando agir como mulheres, efeminados, podres, imundos, depravados, endemoniados, e não o sabem. A Bíblia disse que isso aconteceria, e é onde está. Segunda, é a nossa hora, de acordo com a Escritura aqui, que Janes e Jambres aparecem em segundo lugar. Em terceiro lugar, é nessa mesma hora que o Filho do Homem há de ser revelado. Aí está seu crente manufaturado. Manufaturado é fabricado, meus irmãos. E seu incrédulo. Há uma palavra genuína se destacando, vindicada. Há o crente manufaturado, personificando-a, e há o incrédulo rejeitando a coisa inteira. Mas haverá luz no entardecer, o caminho para a glória certamente encontrarás. Está certo? Nações estão se rompendo, Israel está despertando, são sinais que nossa Bíblia predisse. E os dias dos gentios contados, sobrecarregados de horrores, retornai, ó dispersos, aos vossos, o dia da redenção está próximo. Os corações dos homens se desfalecem, e há temor. Estais cheios do Espírito de Deus, tende vossas lâmpadas preparadas e límpidas, para que vocês possam ver a palavra da hora. Olhai para cima, vossa redenção está próxima. Falsos profetas estão mentindo, a verdade de Deus eles negam, que Jesus o Cristo é nosso Deus. É isso, eles não creem nisto. A Bíblia disse que haveria esta coisa aqui está, mas caminharemos por onde os apóstolos pisaram, mesma luz, e restaurar a fé dos pais aos filhos. O dia da redenção está próximo, tão próximo, os corações dos homens se desfalecem de temor. Ó, estás cheios com o Espírito de Deus, tendes vossas lâmpadas preparadas e límpidas. Olhai para cima, vossa redenção está próxima. Vocês creem nisso? Pergunta o irmão Brana. Vocês creem, meus irmãos da internet? Vocês creem na palavra que o irmão Brana está pregando aqui? Amém? Diz assim os irmãos da congregação. Inclinemos nossa cabeça e vamos orar junto com o irmão Brana a mesma oração que ele orou aqui em Os Ungidos dos Últimos Dias, para nós então encerrar esta live. Na terra, inclinemos nossas cabeças então, na terra onde esta mensagem vai, da costa leste a oeste, da Califórnia a Nova Arca, abaixo do sul, acima do norte para as missões e aonde for que ela esteja indo, e neste tabernáculo. Nós somos pobres, não temos essas coisas grandes, floridas e programadas de televisão. Nós simplesmente estamos tentando fazer o melhor que podemos, mas tudo que o Pai me deu virá. Agora eu quero que vocês saibam que isto é seguro, e você que ouvir esta fita, você poderia ter pensado hoje que eu estava tentando dizer sobre mim mesmo, sendo que eu estava levando esta mensagem. Eu não tenho nada mais do que nada a ver com isto, nada mais do que apenas uma voz, a minha voz, até mesmo contra meu melhor julgamento. Eu queria ser um caçador de animais com armadilhas, mas é a vontade de meu Pai que declaro fazer, e estou determinado a fazer. Não fui eu aquele que apareceu lá no rio, eu estava somente de pé lá quando ele apareceu. Não sou eu quem realiza estas coisas e prediz estas coisas que acontecem tão perfeitas como são. Eu sou somente quem está perto quando ele o faz. Eu fui somente uma voz que ele usou para dizê-lo. Não foi o que eu sabia, é a que eu simplesmente me entreguei por quem ele falou. Não sou eu, não foi o sétimo anjo, ó não, foi a manifestação do Filho do Homem.
Não foi o anjo sua mensagem, foi o mistério que Deus revelou. Não é um homem, é Deus. O anjo não era o filho do homem, ele era o mensageiro do filho do homem. O filho do homem é Cristo, ele é aquele quem você está se alimentando. Você não está se alimentando de um homem, suas palavras falharão, mas você está se alimentando do infalível corpo, palavra do filho do homem. Se você não tem se alimentado completamente de toda a palavra para dar-lhe força para voar acima de todas essas denominações e coisas do mundo, quer fazer isto nesta hora enquanto oramos? Querido Pai, é uma coisa difícil, não é fácil para um mortal fazê-la, tu sabes de todas as coisas e eu rogo a ti, querido Deus, que isso não seja mal entendido, mas na luz de tua palavra possam as pessoas andar. E Deus Pai, eu não sei quem é eleito, tu sabes, eu não sei quem é, quando é a tua vinda, mas eu só sei que tu disseste quando isto acontecesse, estes falsos ungidos, não certos quando eles começaram, Moisés apenas deixou em paz, pois ele não podia fazer nada quanto aquilo, ele podia somente dizer o que tu estavas dizendo. Tu lhe disseste para chamar pulgas, então eles as chamaram. Tu lhes disseste para transformar a água em sangue, então eles os fizeram. Moisés somente executou palavra por palavra. Tu disseste, mas então foste tu quem tornaste a loucura manifesta. Agora, Pai, tu ainda és Deus, a mesma palavra disse que isto aconteceria nos últimos dias. Muitas pessoas honestas, como dissemos domingo passado, colocando suas mãos na arca sobre um carrinho novo, e não nos ombros dos levitas, têm caído mortos em pecado e transgressões, discutem contra sua própria consciência. Muitos ministros assentados em seus escritórios leem essa palavra e mudam de página rapidamente para não ter que criticar, saber que ele perderá sua posição social com o público, com sua igreja e com sua denominação. Que Deus nos ajude a nunca fazer isto. Limpa nosso coração, Senhor, de toda a imundície do mundo. Senhor, eu me levanto pronto para a purificação. Eu me levanto pronto com esta igreja e com todos os ouvintes e todos aqueles que ouvir esta palavra. Eu me levanto, Senhor, e peço purificação, Senhor. Leva-me à casa do oleiro e quebra-me. Molda-me como um servo que tu desejas. Pois, Senhor Jesus, eu sou um homem de lábios impuros, como Isaías clamou, habitando com pessoas de lábios impuros. E ai de mim, pois eu vejo a revelação de Deus se tornando manifesta, como Isaías viu os anjos no templo. Eu vejo o tempo do fim, Senhor, e ai de mim e minha família, ai de mim e meu povo. Ó Deus eterno, tem misericórdia de nós, eu imploro por mim e por este povo. Não nos deixe perecer com aqueles que não creem, mas que possamos viver com os crentes. Toda a denominação, Senhor, todo homem ou mulher, não posso te pedir para abençoar uma denominação quando eu sei que tu és contra ela. Mas eu somente posso dizer, Senhor, se tu tiveres qualquer de tuas ovelhas lá entre eles, que elas possam ouvir esta fita ou esta palavra, que elas possam ouvir isto, Senhor, e entender com o entendimento que tu lhes der, e que elas possam sair e receber a ti. Possam elas não estar enganadas pela cegueira e tradição deste dia. Possam elas não tentar comer algo ou foi um cadáver num outro dia. Que elas possam aceitar a palavra. Foi assim que os fariseus crucificaram a ti, Senhor. Eles estavam pegando o cadáver do dia de Moisés e tentando se regozijar sobre isso. Depois que tu tinhas dado o tipo no deserto de maná fresco, cada noite significando cada geração. Foi aí que eles falharam, isso os envenenou, isso os matou. Comer esse alimento contaminado e espiritualmente isso faz a mesma coisa hoje, mata-os espiritualmente como uma denominação. Ajuda-nos, querido Deus, está tudo em tuas mãos agora, no nome de Jesus Cristo. Assim, irmão Branham orou, irmãos, nesta mensagem, os falsos ungidos dos últimos dias. Os ungidos dos últimos dias. Então, irmãos, que Deus abençoe vocês com essa palavra, que Deus possa abrir vosso entendimento para entender, irmãos, onde estão os falsos profetas, onde estão os falsos ungidos desta hora, Senhor. Não é a palavra do irmão Branham, não é a pessoa estranha, mas os falsos ungidos são aqueles clérigos,
aqueles religiosos, aqueles espíritos imundos da Trindade que carregaram ela, irmãos, para dentro das igrejas evangélicas. E quando o irmão Branham pregou esta mensagem, não quiseram aceitar a palavra dele como mensageiro da era, mas poucos foi os que os aceitaram. Poucos aceitaram o irmão Branham, por isso esses poucos estão predestinados ao arrebatamento. Mas mesmo dentro dos branhamitas, primeira, segunda etapa, desde todo o tempo, vós branhamitas que não creem na terceira etapa revelada do irmão Branham, a abertura da palavra e o cumprimento da palavra aqui no Brasil, de onde veio a palavra através da pessoa estranha, cumpriu o Apocalipse 10, do 8 ao 11, e foi levada adiante, está sendo levada adiante ainda. Claro, meus irmãos, o pastor Osmar se retirou, Deus o aprove levar, porque estamos agora nós, na arca de Deus, a palavra dele, aguardando o arrebatamento, porém, não sem um líder. Você não pode aguardar o arrebatamento de qualquer maneira, você não pode fazê-lo. Se você está fazendo isto, há algo errado com você, pastor, com você, denominação, com você, pastor, que não enxergou que Noé entrou com sua família na arca. Eles tinham a palavra da hora. Noé tinha, mas entrou com a família dentro da arca. Então vejam que, desde o tempo do pastor Osmar para cá, esta palavra, ela tem que entrar com o líder. O líder foi retirado, porque não era ele o predestinado a entrar ainda. Mas havia alguém que teria que entrar com esta família Branham. E vós terais que enxergar. É isso que diz o Senhor. Vós tendes que enxergar para poder alcançar a promessa do arrebatamento e a transformação de corpos. Enquanto não enxergarem isto, meus irmãos, permaneceremos nós como estamos, parados, pregando um evangelho morto e sem eficácia, e ouvindo fitas do profeta e da pessoa estranha, e nada adiantará. Deus abençoe, meus irmãos, que Deus possa ajudar você que ouviu esta palavra em algum lugar no mundo ou aqui no Brasil. E se você crê nesta palavra, meu irmão, e quer agora aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e como aquele que é o que nós precisamos ser batizados, eu não tenho como batizar você, porque moro longe de você. Mas hoje, se você fizer uma confissão em teu coração, aí onde você está, e começar a seguir a mensagem da hora, quando houver pregações, e começar a seguir a mensagem do profeta irmão Branham, ouça vídeos do profeta, assista vídeos, irmãos, na internet, no YouTube, assista os vídeos que a Gravações da Voz de Deus posta, sim, é tudo do profeta, porém, tenha o discernimento, que você, além de conhecer o profeta, a história do profeta, o que ele fez nos seus dias, os milagres, as curas, as pregações que ele fez, você precisa crer na mensagem que está sendo anunciada agora para você, que eu estou anunciando para você. Você crê? Se você crê, então diga agora no seu coração: eu creio, irmão e pastor César Leal, eu vou seguir com você. E estaremos rumo ao arrebatamento, meus irmãos, porque poucos são os eleitos, poucos são os da família Branham que realmente seguirão ao rapto e que chegarão lá. Vamos orar. Pai Celestial, se agora um irmão ou uma irmã, ou algum precioso, uma preciosa alma que me ouviu, fez agora a sua aceitação desta palavra, que tu possas estar ali, descer sobre ele, o ungir, o proteger, o guardar, e o iluminar, dar a ele ânimo para prosseguir, ler a palavra, a Bíblia, todos os dias, e também a mensagem do profeta irmão Branham, acender no seu coração o desejo. Não é hora de nós salvarmos, Senhor. Agora sabemos que estou pregando uma mensagem
para condenar aqueles que já são almas em prisão agora. Porém, se há um eleito que ainda não descobriu que é eleito, que ele possa enxergar esta palavra neste momento e ser redimido pelo poder do Espírito Santo e do sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz pelos nossos pecados. Que assim seja e que Deus o abençoe e até uma outra oportunidade, meus irmãos.